Vamos iniciar hoje um caminho difícil, um caminho que vai nos levar a uma transformação interior. Nós temos 3 realidades, 2 são nossas, uma é de Deus. A realidade do interior do coração de cada um é um mundo. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa é uma realidade própria. Temos a realidade que é comum a todos, e este é o mundo em que vivemos, e temos a realidade de Deus. A realidade de Deus, nós apenas vislumbramos. Nós vamos até ela, ou Ele nos permite encontrá-la, mas nós não podemos viver nesta realidade ainda, porque nós estamos presos nesta aqui. E nós precisamos, primeiro, reconciliar o mundo que existe dentro de nós. Nós precisamos primeiro consertar a nossa vida por dentro. Por isso que eu falo tanto contra a dialética, por isso que eu falo tanto contra essa crítica fácil que vem a nós pelo pensamento do iluminismo e do renascimento, aonde nós sempre olhamos o que está fora. O problema do mundo é isto, não é? Não. O problema do mundo está dentro. Não adianta Deus recriar todas as coisas se o homem por dentro continua um lixo. Não adianta Deus fazer novas todas as coisas se por dentro o ser humano não conseguiu se ajeitar. E não conseguiu se ajeitar porque é tarefa nossa. Consertar minha vida dentro de mim é tarefa minha. Sou eu que devo fazer, sou eu que devo iniciar esse processo. Vocês podem se perguntar, onde está isso no Evangelho? Jesus Cristo está hoje fazendo um caminho de retorno ao passado. E vocês sabem que o passado, o nosso passado, ele comporta 2 esferas que a nossa consciência consegue focar. A primeira delas, que está no nosso passado, é a nossa história. Tem gente que não aceita a própria história, que esquece da própria história. Tem gente que apaga a própria história. Tem gente que não assimila a própria história. Há pessoas, por exemplo, que dizem que não tem mãe nem pai, sendo que o pai e a mãe estão vivos. Você não se reconciliou com a sua história. Tem gente que inventa um passado. Padre, isso é mitomania. Não. Há muitas pessoas que não são doentes de mitomania e que inventam porque não se reconciliaram com o seu passado. Se você não se reconcilia com a sua história, se você não sabe passar o foco da sua consciência na sua história sem ser ferido, você não vai aprender, você não vai conseguir ir para frente e vai cair sempre no mesmo buraco, sempre no mesmo erro. Agora vocês vão revelar a idade de vocês de novo. Vocês lembram antigamente, antes só existia 2 maneiras de ouvir música: fita cassete e... qual era o outro? Disco de vinil. Você tinha que ouvir aquele disco e depois tinha que guardar com todo cuidado, porque não podia... Se você arranhasse a gravação que estava ali, o que acontecia quando a agulha passava por cima do arranhão? A música não tocava, havia um barulho, havia um som diferente, que não era aquele do original. Eu estou dizendo isso para você entender que é assim a nossa história. Quando a nossa história está cheia de arranhões, quando nossa história está mal reconciliada ou não reconciliada, você começa a deixar de emitir o som correto da sua vida, e você começa a ser um rascunho do que você é. É muito sério hoje o Evangelho. É porque a gente acha que na igreja tudo é simbólico, tudo é figurativo. A igreja é como se fosse assim, uma grande fantasia. Não, nós estamos tratando da nossa vida. Eu não estou aqui dizendo para vocês mentiras ou coisas que eu não vivi. Eu estou dizendo para vocês que hoje o Senhor está voltando ao nosso passado, porque é isso que Ele faz no Evangelho. E quem não for com Jesus, vai passar a vida inteira como um disco arranhado. E o que é que se faz com um disco arranhado? Se joga fora. Eu não quero ser jogado fora.
Eu não quero, quando na hora que o Senhor me põe para eu emitir uma música nova, eu não quero emitir barulho. Então a primeira reconciliação é com a nossa história. E como é que a gente faz isso, Padre? Revisitando a história da gente. Tem coisas que são tão terríveis que a nossa própria mente apagou. Pessoas que não lembram a própria infância. O que foi que aconteceu? A sua mente apagou porque sua história é muito pesada. Você vai ter que revisitá-la aos poucos. De que maneira eu faço isso? As lembranças. Quando eu tiro da frente os problemas, quando eu tiro da frente os pecados, quando eu tiro da frente o mau comportamento, quando eu tiro da frente o que está atrapalhando, quando eu tiro da frente os excessos, eu vou me encontrar comigo mesmo. E as lembranças começam a subir lá do fundo do nosso inconsciente. E nós vamos ter que confrontar essas lembranças. E nós não podemos fazer como Freud. A culpa é do meu pai e da minha mãe. Não. Acabou, só acabou. Não existe mais isso. Isso é século XIX. Já passamos 2 séculos disso. Nós precisamos confrontar. Aconteceu sim comigo, mas eu vou superar. Eu tenho condição de superar. Me bateram, me feriram, não me reconheceram, são as feridas de rejeição. Eu vou superar. Não me deram valor, acharam que eu era nada, são as feridas de vazio. Eu vou superar. Eu não vou ficar no mesmo disco, arranhado para sempre. Confronta. Vai para lá, para o teu passado. Confronta. Ai, Padre, mas aconteceu que me feriram, tiraram inclusive minha inocência. O que é que o Senhor diz? Confronte e vença. Ninguém vai determinar quem nós somos, além de nós mesmos. A outra maneira de fazer isso é revisitando suavemente e ressignificando. São feridas de raiva, são feridas de abandono e são feridas de rejeição. Como é que ressignifica? Aí nós estamos no campo do Frankl, né? Nós vamos ressignificando, porque nós vamos compreendendo o que aconteceu. Nós vamos dando àquela história uma boa sepultura, para que ela descanse e não fique mais me assombrando. Esse é o primeiro ponto de por que nós precisamos voltar ao passado. Hoje, a quaresma começou com Jesus dizendo, vamos voltar ao passado. Segunda coisa que o Senhor nos apresenta também, para que a gente reconcilie, para que a gente retorne, além de voltar ao passado pela história, nós também vamos voltar ao passado pelos nossos sentimentos, pela carga de sentimentos. E esta carga, ela vem primeiro através da nossa mãe. Nós não nascemos sem sentimentos. Nossa mãe nos deu a primeira carga de sentimentos, os dela, os que ela vivia, os que ela sentia, ela passou para nós. E ali foi a nossa primeira maneira de sentir. Eu também preciso me reconciliar com os meus sentimentos. Sabem por quê? Porque ninguém vai fazer isso por você. Ah, Padre, eu só queria que tivesse uma pessoa que olhasse para mim. Não vai ter. Nós somos sós. Nós temos que fazer esse caminho sozinhos. Ah, Padre, mas e a pessoa que me ama? Ela tem a vida dela. Uma hora ou outra você vai estar sozinho. Mesmo que você seja casado, mesmo que você tenha uma excelente esposa, um excelente marido, você tem que aprender a caminhar sozinho. Você tem que aprender a dar passos, porque a outra pessoa não sabe o que se passa dentro de você, ela nunca saberá. Só você sabe. Só você carrega o peso da sua história e da sua vida. Não fique
com essa ideia de que se eu tiver alguém, se alguém estiver ao meu lado, se alguém caminhar comigo, isso tudo vai passar. Não, você tem que se consertar sozinho. Essa é a dor da vida. De onde o Senhor tirou isso? Olhem o evangelho de hoje. Jesus Cristo, ele vai ao deserto, porque foi no deserto que todos os seres humanos caíram. Porque o deserto é o lugar da solidão. No deserto não se constrói casa. No deserto não se constrói cidade. No deserto não se fala. Não é possível se comunicar. O deserto é o lugar do isolamento, é o lugar da solidão. E é o primeiro lugar da quaresma. O Senhor foi ao deserto e nós vamos com Ele. O que é o deserto dentro da teologia bíblica? O deserto, se a gente for para a língua latina, desertos tem a ver com areia, a amplidão da areia. Se vamos para o grego, ermos significa o lugar da solidão. É o lugar onde não há outras coisas, é a monotonia. Mas se vamos para a língua de Jesus, para o hebraico, e nós sempre temos que ir para ela, porque da cabeça de Jesus, da cabeça do evangelista, as palavras saíram em hebraico. Eles eram bilíngues, não é? Eram poliglotas, falavam vários idiomas. Inclusive, vocês me permitem, quanto mais a gente tem acesso a outros idiomas, nossa cabeça tem mais inteligência, viu? Ai, padre, eu falo só o português e mal. Você está vivo? Dá tempo de corrigir isso ainda. Tenha preguiça não. É sério, muito sério. Na língua de Jesus, a expressão que nós encontramos é a expressão demidbar. E essa palavra, ela é uma conjunção, ela é uma aglutinação. Nós temos na raiz dela a palavra dabar, que é a palavra. Então, o que tem a ver deserto com palavra? E vocês sabem que a palavra é a própria Torá, é a própria Bíblia, é o próprio Pentateuco. Quando um judeu diz dabar, ele está dizendo o Pentateuco, a Torá. Deserto, na língua de Jesus, tem a ver com a palavra. Por que tem a ver com a palavra? Demidbar significa lugar da palavra. É porque o deserto é o lugar onde nenhuma semente é semeada. Não nasce planta, então você não vai para trabalhar. Não dá para se comunicar, então você não vai para casar, nem para fazer amigos. E você, assim que entra no deserto, a primeira atitude que você tem é de pegar o tecido com o qual você enrolava a sua cabeça e cobrir a boca. Então o deserto, Demidbar, é o lugar do silêncio, é o lugar da escuta. Quando eu fico em silêncio, quem eu encontro? Eu encontro a mim e eu encontro a Deus. É o lugar do silêncio, é o lugar do aprendizado, é o lugar do isolamento. Vocês acham que é à toa que nosso Senhor está fazendo isso? Vocês acham que é à toa que nenhum ser humano conseguiu sair do deserto dentro da palavra de Deus? Eles passaram 40 anos e nenhum deles saiu. Porque eles não aprenderam, porque eles não escutaram, porque eles não foram preenchidos pela palavra. Eles ficavam direto falando e reclamando e resmungando e murmurando. Eu estou intimando você hoje, pare de resmungar, de murmurar e de reclamar, porque não vai resolver nada na sua vida. Ah, padre, mas eu tenho que ter espírito crítico? Pois fique no seu espírito crítico e veja se acontece alguma coisa. Não vai acontecer nada. Sabem por quê? Porque a nossa palavra, quando é uma palavra boa, ela tem poder de esclarecer. Quando é uma palavra ruim, ela é veneno, ela é morte. É insuportável conviver com uma pessoa que reclama e que murmura.
Nossos neurônios, inclusive, vão perdendo a capacidade de pensar quando nós convivemos ou somos assim. Pare. Ah, padre, mas é porque eu sofro. Eu sei que você sofre. O que é que o Senhor está nos chamando a fazer hoje? Vai visitar o passado. Vai consertar aquilo que foi feito na sua vida. Vai ajeitar aquilo que ou você fez ou outros fizeram com você. Às vezes não somos nós que arranhamos a nossa vida, o nosso HD. Às vezes são os outros. Vocês vão esperar que eles venham para consertar? Vocês vão esperar que as pessoas que nos ofenderam voltem e deem aquilo que nós esperamos? Isso é tolice, eles não vão voltar. Eu sempre, quando pregava no período de carnaval, eu fazia uma dinâmica muito simples e que eu quero que vocês façam agora, tá bom? Se você tiver intimidade com quem está ao teu lado, dá um nó bem forte em alguma parte da roupa dessa pessoa. Roupa íntima não, pelo amor de Deus, viu? Prestem atenção na vida. Pode amarrar. Dá um nó. Tentem aí. Faça isso. Vou fazer em mim mesmo, não é? Gente, olha o tempo, viu? Prestem atenção. Acabou. Vocês sairiam na rua desse jeito? Você sairia com a roupa do jeito que está aí, amarrada? Quando você não se reconcilia com a sua história, você vive desse jeito. Se você espera que a pessoa que deu o nó, que a pessoa que fez, que ofendeu, vá desfazer, você vai passar a vida inteira esperando. Então nós só temos uma saída. Qual é? Qual é a nossa escolha hoje diante do Evangelho? Eu preciso sozinho consertar a minha vida. Eu não quero sair assim. Então eu mesmo vou desfazer. Vamos desfazer agora? É você mesmo que vai desfazer. Desfiz. Melhorou. Não melhorou? Agora está direito. Desfaça aí o nó. Mas se você for olhar, o que é que ficou na roupa? Ficaram as marcas. Queridos filhos, Jesus vai ao deserto para apagar as marcas que ficaram na nossa história. Na história da salvação, qual foi a marca? Deus criou Adão e Eva para o amor, e eles quiseram viver isolados de Deus. Eva isolada do seu esposo, Adão isolado dela. Ela, que devia ter sido protegida por ele, não foi. Ela dialogou com a serpente, e dialogar significa entrar no mundo. E ela, que era nossa mãe, porque era a primeira, levou todo mundo para o mundo da serpente. E o seu esposo, que devia ser o homem de guarda da casa, não foi. Então um provocou marca no outro. E qual foi a consequência disso? Eles perderam o centro da vocação deles. Depois vocês vão ter a primeira história da primeira geração da humanidade, que vai de Adão até Noé, até Noa, que é aquele que representa, o nome dele quer dizer descanso. Noé foi o único que ouviu o Senhor. Ele não ficava ocupado com outras coisas. Ele ouviu o Senhor. E por ter ouvido o Senhor, ele entendeu que o mundo não entendia. Ele entendeu que ia acontecer um grande reset na época dele. Ele entendeu que Deus ia interferir. E Deus o inspirou, que era através da água. Por que a água? Porque no início do mundo, Deus plasmou todas as coisas da água. Nós tínhamos o caos, o vazio e as águas.
Deus faz a água subir na época de Noé, é como se dissesse: eu vou voltar ao começo. Ah, padre, e por que Deus fez isso? Escutem essa explicação, como é importante. Nós todos aprendemos com os filósofos do iluminismo, e eles mentiram para nós. E aqui eu digo como filósofo também, eu tenho autoridade para dizer o que eu estou dizendo. Jean-Jacques Rousseau vai dizer que nós somos uma tábula rasa, que cada um nasce para construir a própria vida, que nós escrevemos o roteiro da nossa vida. Mentira dele. Nós somos uma continuidade. Nós somos uma continuação da nossa família e da nossa história. Quando você olha no espelho, as feições que você vê se parecem com quem? Com seus pais e com seus avós. Quando você começa a perceber o seu temperamento: padre, eu sou tão raivoso. Parece com quem? Com os pais e com os avós. Quando você vai no médico, a primeira coisa que ele pergunta é o quê? Seus pais e seus avós tinham alguma doença? O que tem a ver? Você é uma continuidade, eu sou uma continuidade. Deus fez o dilúvio para dizer para nós, os homens daquela época especialmente: eu vou apagar toda a hereditariedade de vocês ruim. Eu vou apagar para que não recaia sobre as próximas gerações. Padre, quer dizer então que vai vir outro dilúvio? Já veio. São Paulo hoje nos ensinou. Quando foi que nós afundamos na água e deixamos os nossos pecados e subimos num mundo novo? No nosso batismo. E o batismo usa o que mesmo? A água. Por isso tem que banhar as crianças por inteiro, viu? Eu, quando vou batizar, é a água até a criança chorar. Tem que sentir a água do dilúvio. E é interessante que São Paulo diz assim, não é? A água não é para lavar as imundícies. E a gente acha que ele está falando de higiene. Não, ele está falando de judaísmo. Dentro do judaísmo, todos os ritos de purificação eram feitos com água. Aí ele está dizendo: o batismo é superior a esses ritos dos judeus, porque no batismo é Jesus que sepulta, é Jesus que faz nascer uma vida nova. E é esse o momento, é através da arca de Noé que o Senhor vai fazer o ensino de hoje, o midrash de hoje. Ele vai dizer para nós: calma, não fique agitado quando o Senhor te apresenta o dilúvio ou a arca, porque a mesma água que matou aqueles que não ouviram, também fez o barco de Noé subir. Ou seja, meus irmãos, a água, a limpeza que Deus quer fazer, não é para nos aniquilar, não é para acabar com a nossa vida. Deus não está pedindo para a gente voltar ao passado para nos matar, ou para nos consumir, ou para nos fazer chorar. O Senhor está voltando ao passado hoje, porque Ele quer que o nosso barco, e o que é o barco? É a nossa segunda chance, que o nosso barco suba, que a arca da nossa vida suba, para que quando a água voltar a descer, nós estejamos num mundo novo. Eu vou concluir com o Evangelho, porque existem aqui alguns segredos. Nós já vimos que o Senhor vai nos levar ao deserto, que é o lugar de aprendizado, e aprendizado tem a ver com o passado e com a Torá. Mas existe um segredo. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Quem levou? O Espírito. O Espírito Santo. E diz no original em grego que o Espírito Santo conduziu Jesus pela mão. Por que que todos os outros que foram ao deserto sucumbiram? Porque eles foram sozinhos, sem a mão do Espírito Santo. Aqui aparece aquela palavra que a gente usa até para a pedagogia, paidagogos, que significa tomar pela mão e fazer atravessar. Nosso Senhor, no Evangelho hoje, diz que quem o levou ao deserto foi o Espírito Santo, conduzindo ele pela mão e fazendo ele atravessar.
Por que isso é importante, Padre? Porque muitos de nós não somos dóceis. Muitos de nós somos rebeldes. O que aconteceria com uma criança que vai atravessar a rua e no meio da avenida solta a mão do pai e da mãe? Ela estaria em um grande perigo. Se você solta a mão de Deus, se você insiste em querer caminhar só, se você insiste em querer caminhar isolado, inclusive de Deus, você está em profundo perigo. Porque um deserto nós só podemos atravessar acompanhados por um guia. Alguém que já atravessou e que conhece o caminho. Quem é o nosso guia que vai nos fazer ir ao nosso passado e aprender com a nossa história? O Espírito Santo. É Ele que vai nos fazer atravessar, conduzindo a cada um pela mão. Dê a sua mão ao Espírito Santo. Você não vai conseguir atravessar só. É tão sério o que eu estou dizendo que nos teóricos da abordagem direta do inconsciente, se a pessoa encontrar uma memória, uma lembrança muito pesada, ela pode até entrar em surto e nunca mais voltar ao normal. Não quero que isso aconteça com vocês. É sério. Nosso passado é um passado que guarda. O que Jesus encontrou quando foi para o deserto? Quem é que estava lá? O diabo. Satanás, o nome que é dado. E Satanás, o nome Satanás significa acusador. Será que São Marcos escolheu à toa? Porque ele podia dizer só diabo, não é? Que significa divisor. Então a divisão vem do diabo, a dialética vem do diabo, não é? A dualidade vem do diabo, mas ele usa a palavra Satanás. Quando eu vou na minha história, eu posso encontrar situações de acusação. Nosso Senhor só venceu o diabo, só venceu o acusador, porque ele estava conduzido pelo Espírito Santo. Por que isso é tão importante, Padre? Porque Jesus não dialogou com Satanás. Diferente de Eva. Ah, é verdade que essa planta aqui você não pode comer? Não, essa eu posso, viu? Não, você está errada. Jesus, quando o diabo dizia uma coisa, Jesus respondia citando a Torá. Primeira tentação que vamos ver só no que vem. Diz o diabo para Jesus, Satanás: você está com fome, né? Cadê Deus? Deus não tem poder de fazer pedra virar pão? Você é Deus, peça para transformar a pedra em pão. O que Jesus responde? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que resposta é essa? Eu não sou meu estômago. Meus sentimentos não mandam em mim. Minhas emoções não mandam em mim. Eu sou mais do que o meu ventre. Eu sou mais do que os meus desejos. O que me sacia de verdade é a palavra de Deus, não o pão. Isso está na Torá. Não só de pão vive o homem. Aí o diabo então vai deixando mais complexa a tentação. Essa é a parte mais triste do Evangelho. Porque a gente acha que vencida a tentação não vai vir mais. Não, ela vem e vem mais forte. Para quê? Para que eu também cresça e seja mais forte, e mais forte, e mais forte. Por isso que é todo ano a quaresma, viu? Segunda tentação, também tem uma coisa interessante, o diabo mostra todos os reinos da terra e diz: tudo isso é meu, porque eles entregaram para mim. Eu custei acreditar nisso, mas é verdade. Quase todos os poderes dessa terra servem a Satanás. Vocês sabem disso. Vocês sabem que os grandes deste mundo, o governo oculto, não está nem um pouco preocupado se nós estamos bem ou não, se nós estamos felizes ou não.
Toda essa história de alimentar o mundo, tudo isso é uma grande falácia. A terra é capaz de produzir alimento para todo mundo. O alimento que é produzido já é capaz de alimentar todo mundo. Mas é porque os governos não servem a Deus. Eles servem ao anticristo. É triste, mas vocês sabem que é isso. Não estou aqui dizendo nenhuma loucura, estou? Se eu estiver, a gente vai depois resolver na escola da fé. O diabo diz: você só tem que fazer uma coisa: se ajoelhe e me adore. Venda a sua alma. É um preço justo? Não. Porque a nossa alma é eterna, é imortal, é para a graça. Os poderes deste mundo são passageiros. Quem hoje está no poder, amanhã não estará. Por isso que Jesus diz a ele a segunda resposta. Qual é? Salmo 90. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Ou seja, eu não vou adorar uma criatura, porque uma criatura não me eterniza. Por isso que eu não posso viver para um ser humano. Eu não posso viver por causa do outro. Não posso. Eu tenho que ser inteiro em mim e em Deus. Aí o diabo leva Jesus até o pináculo do templo, que era uma das esquinas do templo de Herodes, o encontro, né, das duas paredes, que era quadrado o templo, e era bem alto, acho que tinha 23 metros essa parte, e as rochas lá embaixo, e ele diz, o diabo diz: você citou o Salmo, foi, Jesus? Aliás, Jesus tinha citado o Levítico, não é? Primeiro mandamento: adorarás somente o Senhor teu Deus. Aí o diabo agora vai baldear. Ele vai dizer assim: Salmo 90, Jesus, diz que os anjos vão ser enviados para te socorrer, para que teu pé não tropece em alguma pedra. Pule do pináculo e Deus vai te socorrer. E Jesus responde com o próprio Salmo. É interessante, como se Jesus dissesse assim: você está citando errado. O Salmo não está mandando eu pular, o Salmo está mandando eu confiar. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus dá a correta interpretação da Torá, e o diabo desaparece dali. Mas ele vai voltar com a pior tentação de todas. Sabem qual é? A tentação que Jesus passa no Horto das Oliveiras, que nós vamos ver na Semana Santa. Eu vou só antecipar para não deixar vocês na curiosidade. Espero que vocês tenham ficado curiosos, né? A tentação é a seguinte: tudo que você está fazendo, Jesus, não vale. Eles vão continuar pecadores. É em vão teu sofrimento. Olha que tentação cruel. Essa tentação, ela chega na nossa vida. A mãe, quando o diabo tenta ela dizendo: você está se doando tanto, para quê? Seus filhos nem te escutam, teu esposo nem te escuta. Olha como é terrível essa tentação. Para o pai: pense em você. Você trabalha tanto e dá o dinheiro todo para a sua família, pense em você. Olha a tentação do diabo. Para os filhos, como é que essa tentação acontece? Teus pais não te amam, eles nem entendem o que você pensa, esqueça eles. Para nós padres, para nós que servimos a Deus, sabe qual é a tentação? Você está se acabando. O que é que você ganhou com tudo isso? Foi tão forte a tentação que Jesus suou sangue. É isso. Tudo isso nós passamos sozinhos. Jesus ficou tão angustiado que ele dizia: Pedro, reza comigo. João, reza comigo. Tiago, reza comigo. E eles
dormiam. Nós passamos sozinhos por tudo isso. E temos que passar. Vocês já viram o valor de um ouro refinado? Por que é tão caro? Um ouro de muitos quilates. Por que é tão caro? Porque ele passou no fogo várias vezes. A gente está passando no fogo. E eu tenho que me deixar passar. Mas eu vou tomado pela mão. E diz o Evangelho de Marcos, Jesus ficou no deserto. O tempo que era necessário, quantos dias? 40. 4 vezes 10. 10 é o número do aprendizado, é o ciclo completo. 10 também foi dado para nós como o número dos mandamentos completos, aprendizado. E 4 é o número do ser humano, número da humanidade. Nós temos que passar por esse aprendizado para que estejamos completos. Padre, qual é a graça de passar por isso? Quem passa pela prova uma vez, passará sempre. É por isso que nós vamos ao deserto com Jesus. Mesma nota de ontem. Vamos baixar nossa cabeça um instante. Vamos cantar ao Senhor nesse instante. E cantando a Ele, vamos atravessar o deserto da nossa vida, cheio de esqueletos nossos, cheio de coisas do nosso passado, cheio de coisas que nós postergamos, que nós jogamos para trás, e que se eu não resolver, elas podem me matar. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar o teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Quem me apoiarei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? E tomado pela mão cantemos, eu seguirei. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. tua graça me basta. Tua graça me basta. Deixa a voz fluir, teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Você que caminha só, tua graça me basta. Tua graça me basta. Está, caminhe. Se é preciso chorar, chore, mas não pare de caminhar no deserto. Porque o deserto tem uma coisa que eu guardei para o final: ele acabará. O mundo não é todo de deserto. Uma hora nós vamos atravessar de vez. Uma hora nós vamos aprender com o nosso passado, com a nossa hereditariedade, com a nossa história, com a nossa carga de sentimentos, e nós vamos dizer: pronto. O disco está consertado, a música está perfeita de novo, agora eu vou para frente. Eu não vou mais cair neste buraco, neste arranhão. Se reconcilie. Eu vou para frente, Senhor. Sozinho ou não. Eu tenho uma certeza: a tua mão segura a minha mão. Peça isso agora. Segure minha mão, Senhor.
porque eu não vou expor para os outros minhas fraquezas, mas para ti eu vou apresentar todas elas. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer tua vontade, a tua palavra em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Para onde? Em quem me apoiarei? A força da fé, diga eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Você que tem o costume de reclamar, canta. Eu seguirei, Eu vou sair da paralisia. aonde for, Senhor. Você que está sobrecarregado, cante tua graça. Tua graça me basta, Teu amor, o teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Você que está carregando outras pessoas, você que está carregando pesos, você que chega no fim do dia e diz: eu cuido de todos, quem cuida de mim? Segure a mão do Espírito Santo. Eu sei que não é uma mão com textura, com carne, com ossos, não é. Se for, você está em sérios apuros, deve ser outra pessoa. Mas é uma mão real, verdadeira, que nos conduz. Vamos subir meio tom? Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer. Vai tirando as pedras dos ombros. tua vontade em minha vida. E você que está oprimido sob este peso, para onde? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Você que caminha solitário, diga: Para onde eu irei? em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Você sabe, cante para ele. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Até o dia da Páscoa nós vamos, eu seguirei. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, Tua graça. teu amor me sustenta. Mais meio tom. Aí fechamos. Terminando, filhos. A última ferida que eu quero visitar com vocês. Se você não é reconhecido, se você não é valorizado, se você não é amado, continue caminhando. Siga em frente. Me vem agora muito claramente algumas pessoas que não têm mais a mesma força de quando eram jovens, que não têm mais a mesma velocidade de raciocínio, que já fizeram tanta coisa na vida, tanta coisa boa, e agora se sentem jogados fora. Querem ajudar,
mas o que escutam é: não, deixa, ele não vai acompanhar, ela não vai acompanhar. Siga em frente. Para onde? Para onde eu irei? Em quem? Em quem me apoiarei? Para onde? Para onde eu irei? Te pergunto, Senhor, em quem? Em quem me apoiarei? E a resposta é uma só, juntos: eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Seguirei, seguirei, eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Diga: tua graça me, tua graça, teu amor me sustenta, tua graça me basta. Cante sem ter medo, teu amor me sustenta. Quero concluir esse momento com uma palavra que vai nos acompanhar talvez a quaresma inteira. Nós somos como águias. E se você está voando e vê que você está cercado de urubus e de corvos, é porque você está voando baixo. Voe mais alto. Voe mais alto. Mais alto. Seus pulmões aguentam. Você não foi feito para fazer voo de urubu. Voe mais alto. E eles vão ficando para trás. Voemos com o Senhor. Se você veio hoje com a sua família, faça o compromisso junto com eles, de um ajudar o outro nessa quaresma, de cessar as brigas, de cessar a desarmonia em casa, de mudar os maus comportamentos. Faça isso agora. Vamos ficar em pé e vamos nos comprometer como família para que nos ajudemos nesta quaresma. Para onde eu irei? Cantemos terminando. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Com voo de águia cantemos. Para onde eu irei? Para onde? Em quem me apoiarei? Inspire e canta: eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Não se importe se sua voz é afinada, é para cantar. Eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Eu irei. Tua graça me basta. Me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Sentindo o vento sob as asas, teu amor me sustenta. Mais uma vez, tua graça me basta. Até o fim da minha vida, teu amor. Tua graça sustenta o meu voo, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. ganhando ânimo pela nossa vida, rezemos juntos. Creio em Deus Pai,